Claro, a gente vai falar muito sobre Daniel Vorcaro, o caso Banco Master, porque tem novidade sobre a delação premiada dele e também tem novidade sobre o caso ali todo do Dark Horse, do filme. A gente vai abrir essa edição, essa primeira edição do Boletim Metrópolis com isso. Uma investigação que já apura suspeitas de fraude em licitação e de desvio de recursos públicos em um contrato de 108 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo, que acaba de ganhar um novo capítulo. A ONG Instituto Conhecer Brasil, alvo de uma operação da Polícia Civil nessa semana, é acusada de deixar uma dívida de 5,5 milhões de reais com uma empresa subcontratada para instalar os 5 mil pontos de internet previstos no acordo firmado com a gestão municipal. Segundo a denúncia, a Ultra IP deveria receber mais de 30 milhões de reais pelos serviços, mas o contrato foi rompido após uma série de desentendimentos entre as partes. O caso é acompanhado de perto pelos investigadores, porque a apuração também busca esclarecer o destino de recursos públicos pagos pela prefeitura. A suspeita é que parte desse dinheiro tenha sido desviada para financiar o filme Dark Horse. A produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro e ligada a uma sócia da ONG investigada. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso, as acusações de ambos os lados e o que a polícia já descobriu até agora é o nosso repórter Renan Porto, que fala comigo diretamente da nossa redação de São Paulo. Renan, muito bom dia, bom feriado. Bom dia, Natália. Bom feriado. É isso mesmo, você disse muito bem. Essa acusação que está sendo feita por uma dessas empresas que foi contratada pelo Instituto ICB Brasil, Instituto Conhecer Brasil, né? Como você falou, esse contrato de 108 milhões firmado entre a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Tecnologia e Inovação e o ICB, envolveu o pagamento de 108 milhões e o ICB contratou outras empresas especializadas, né, na instalação desses equipamentos de internet para prestar esse serviço de forma terceirizada, né? Uma delas é essa empresa, a Ultra IP, que foi contratada ali no meio de 2024, em junho de 2024, para fazer essas instalações, né? O contrato previa ali o pagamento total de 30 milhões, né, para fazer essas instalações, mas em dado momento, o Instituto Conhecer Brasil, segundo a acusação da UTRIP, faz uma modificação nessa previsão, reduz a quantidade de pontos de internet que deveriam ser instalados e, a partir desse momento, passa a prever um novo valor menor para o serviço prestado pela outra IP. Então, diante disso, o Instituto Conhecer Brasil decidiu ali, enfim, é, rompeu o contrato de forma unilateral. A Karina Gama, né, que é a responsável pelo Instituto, inclusive faz uma série de acusações de que essa empresa, a Ultra IP, teria desligado pontos de internet propositalmente, como uma espécie de retaliação, né, a essa ruptura do contrato. Inclusive, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência dizendo que estava sendo extorquida pela empresa. Então, essa acusação alvo ali de uma ação movida pela advogada da empresa UTRIP contra o Instituto Conhecer Brasil, né? Nessa ação, a empresa também acusa o Instituto Conhecer Brasil de romper o contrato para poder contratar outras empresas por um valor ali, que seria uma das empresas que seria a Favela Conectada, né, por 12 milhões, e segundo a Ultra IP, na verdade, seria por pontos de internet que já estavam instalados. Então, ficou ali essa troca de acusações, que com certeza a polícia está de olho nisso, né, tá tentando entender o que aconteceu de fato, né, Natália? Caramba, Renan, esses dias, acho que foi essa semana ou no finalzinho da semana passada, eu conversei com o Ramiro Brits, que é também repórter da redação de São Paulo, que ele trouxe detalhes sobre uma outra atuação, uma outra função aí da Karina, também da ONG, com uma ligação ali com o jiu-jitsu, uma outra instituição, assim, uma rede de negócios que essas pessoas todas estão envolvidas, que chama muito atenção. Lembra bastante até o modo como o próprio Daniel Vorcaro, atua, né, com vários tentáculos de negócios e várias relações, enfim. O que fica bastante claro é que tem um montão de ponta solta, né, e quanto mais mexe nessas histórias todas, mais a gente fica sem
conseguir ou ligar ou entender o tamanho disso tudo, né? Não, é verdade. Inclusive, existem outras investigações sobre isso, né? Inclusive uma no Supremo Tribunal Federal, né? Que está com o ministro Flávio Dino, que foi instaurada a partir de um pedido do PSOL, que seria para apurar a destinação de emendas ali para as mais variadas finalidades que foram destinadas ali por deputados do PL para o Instituto Conhecer Brasil ali. Inclusive, o nosso repórter Vinícius Passarelli fez um levantamento ali, levando em consideração não só as emendas federais, de deputados federais, como também as emendas estaduais e de vereadores da cidade de São Paulo. Ele chegou ali a um valor de 8 milhões que teriam sido destinados ao Instituto Conhecer Brasil, que é essa ONG, né, da Karina Gão, para fazer atividades dos mais diversos tipos, né? Você mencionou aí nesse caso, por exemplo, essa questão do jiu-jitsu, é uma entidade que ao mesmo tempo presta o serviço de pontos de internet, tem um contrato multimilionário com a Prefeitura de São Paulo, mas consegue atuar em tantas áreas tão diferentes assim ao mesmo tempo, né, por meio nesse caso da internet, por meio dessas subcontratações de empresas ali que são as verdadeiras prestadoras do serviço, né, Natália? Perfeito. É isso. Renan Porto, repórter da nossa redação de São Paulo, tá de plantão também que nem a gente, e entrou agora para dar esses detalhes de mais uma forma de falar sobre o assunto do filme Dark Horse, que é principalmente sobre essa ONG aí bastante curiosa de atuação para a realização do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Valeu, Renan. Valeu, Natália, bom programa aí. Valeu. É isso, né? A ONG, essa é uma das entidades ligadas à realização do filme Dark Horse. Esse filme que tem como produtor executivo, ou seja, o dono ali, né, do dinheiro, o dono do filme mesmo, que é quem tem o dinheiro, enfim, sem dinheiro um filme não sai do papel, que é o Mário Frias, né, o deputado. Também tem toda a condução ali de negócios para se levantar dinheiro do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República para as eleições de 2026, filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui representado no filme pelo Jim Caviezel. E o Flávio tinha essa função de conversar com um dos maiores investidores, se não o único, que era Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, preso dentro de todo o caso ali, dentro da Operação Compliance Zero, que é a operação principal da Polícia Federal, que faz toda a investigação dessa ramificação de negócios criminosos do Daniel Vorcaro, não só através do Banco Master, surge a partir daí, e agora a gente já sabe que ele lavava dinheiro, tinha ligação com milícia, com o jogo do bicho no Rio de Janeiro, com a atuação de algumas autoridades que também estão sendo investigadas, como Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que utilizava, através do Rio Previdência, as previdências dos servidores públicos lá do Rio de Janeiro para investir em créditos podres do Banco Master, assim como o BRB aqui no Distrito Federal. O Flávio, ele mandava mensagem para o seu amigo irmão, como ele mesmo chama, o Daniel Vorcaro, para cobrar o dinheiro que o Daniel Vorcaro prometeu. Não era R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, eram 134 milhões de reais que seriam passados aí pelo Daniel Vorcaro para a realização desse filme. Na época que saiu esse valor, revelado pelo Intercept, através ali dos áudios da conversa dos dois, a gente fez vários levantamentos aqui para te mostrar que o preço, o valor de 134 milhões de reais para financiar um filme não é só histórico para a filmografia brasileira, para a cultura brasileira. É um valor que, por exemplo, foi utilizado para fazer o Rock Balboa 6, que você sabe que não é um filme barato de ser feito. Silêncio dos Inocentes, filmes muito importantes, filmes que concorreram ao Oscar. Falando em Oscar, os filmes brasileiros que concorreram ao Oscar, que foram produções bastante caras, não chegaram a metade do valor dos 134 milhões de reais. O Flávio tinha essa função de ficar ligando e mandando mensagem para o Daniel Vorcaro, cobrando o irmão dele para que ele passasse o dinheiro. Acontece que o Daniel Vorcaro foi preso em novembro de 2025, e aí realmente o dinheiro parou de chegar para Flávio Bolsonaro, para Mário Frias e para essas ONGs que foram utilizadas também para fazer o filme. O filme que foi já quase todo feito, gravado no Brasil. Mesmo assim, nenhum ator fala português no filme.
O filme tem um nome em inglês, né, Dark Horse, que quer dizer o azarão, e fala sobre toda a campanha ali do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, que foi o azarão, né? Começou lá atrás e disparou, vencendo as eleições, se tornando o presidente do Brasil pelos 4 anos aí, de 2019 até 2022, quando ele perdeu para o presidente Lula, que está até agora no cargo. E é o grande opositor do Flávio Bolsonaro, ungido por Jair Bolsonaro, a ser o seu herdeiro político, já que o Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado, tá em domiciliar agora por causa da saúde dele bastante prejudicada, inclusive por causa da facada lá de 2018, ó como tudo se liga, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado pela trama golpista, por não aceitar as eleições de 2022, o resultado das eleições em que ele foi derrotado pelo Lula, ele está inelegível até 2060. Por isso que ele precisou escolher alguém para ser o candidato desse ano, e ele escolheu o Flávio Bolsonaro. Muito se discute se a candidatura do Flávio se sustenta. Ele ainda não foi chancelado oficialmente, porque está muito cedo, né? As campanhas vão para as ruas em agosto, mas o prazo está chegando. E esses áudios, como a gente já mostrou aqui, inclusive pelos recortes das pesquisas eleitorais que saem, o Flávio foi bastante prejudicado. Falando em pesquisa, nessa edição do Boletim Metrópolis dessa quinta-feira, a gente vai falar bastante de pesquisa. A Atlas fez um recorte especificamente sobre as taxações ali, a relação do Brasil com os Estados Unidos. A gente pode falar dela nesse momento? Não, vamos falar mais para frente. Vamos antes falar sobre o caso Henri Borel,